Bom, pessoal, vamos começar então. A aula passada a gente terminou olhando alguns diagramas para entender a estrutura do Data Path agora construído com pipeline, né? Então, mostramos alguns exemplos aí da instrução andando no Data Path. Depois, mostramos algumas alternativas de diagrama que o livro usa para ele mostrar o que está acontecendo no Data Path, né? Então, tem essa versão aqui onde você enxerga vários ciclos na mesma figura, né? No mesmo gráfico. Isso aqui é um outro jeito de representar a mesma coisa. E esse é o que vocês enxergam, o que tem no Data Path em um determinado ciclo, né? Então, você vê uma instrução em cada estágio do pipeline. Isso aqui pode ser mais detalhado, né? Ele podia ter colocado os valores que estão trafegando em cada via de dados aí e mais para frente em cada via de controle, tá? Então, o que a gente não discutiu ainda é exatamente o controle. Na aula passada a gente mostrou como, por exemplo, o load ou o store ia andar no Data Path, discutiu um pouco o que eles tinham que fazer em cada um dos estágios, mas não discutimos como o Data Path faz com que isso aconteça. Então, aqui tem uma visão simplificada do que você vai precisar em termos de sinais de controle. Simplificada porque ela ainda não aparece a unidade de controle e ainda não tem tudo o que você precisa para que funcione perfeitamente. Então, aqui não tem ainda a parte de dependências que a gente discutiu, né? A gente já identificou que, dependendo da combinação de instruções que você tiver, você vai ter dependência entre elas e você tem que pegar os resultados de lugares diferentes, né? Os valores de lugares diferentes. Isso não está aparecendo aqui ainda. Mas já tem os principais sinais de controle que você vai precisar e eles não mudam muito se você comparar com o que você tinha no monociclo. Na verdade, acho que todos que estão aqui estavam também no monociclo. Então, você tem um sinal PC source, que é aquele que vai indicar de onde vem o valor que você vai gravar no PC. Se é o resultado do branch, né, se é o alvo de um branch, ou se é o PC mais 4. Você tem reg write para escrita no banco, main write para escrita na memória, main read para leitura de memória. A LU source para escolher qual é o operando da LU, se é o valor que veio dos registradores ou se é o valor que veio do imediato da instrução. A unidadezinha de controle que recebe o sinal LUAP e produz aquele sinal de 4 bits para dizer o que a LU vai fazer, exatamente igual a do monociclo. E o regdest que escolhe qual é o registrador de destino, se é o RT ou o RD, que também aparecia no monociclo. Certo? E o último aqui é o mentreg, que é aquele que diz que se o valor que vai ser escrito no banco é o que foi lido da memória ou é um valor que vem da LU. Então, o que tem de diferente aqui que você tem que prestar atenção é onde você pega cada um desses valores, né? Então, você percebe que, por exemplo, o valor do PC mais 4, ele é produzido aqui. E ele vai caminhando nos registradores de pipeline até chegar aqui e poder ser usado para produzir o branch. Então, lembre-se que, conforme a instrução vai andando, o branch pega o PC mais 4, ele calcula o PC mais 4 no primeiro estágio, vai levando isso com ele, e nesse Data Path aqui, ele vai fazer a decisão se salta ou não, só lá no quarto estágio. Então, esse valor tem que estar sendo carregado junto. Por isso que você percebe os valores sendo transferidos entre os registradores de pipeline. Mesma coisa acontece aqui, ó. Ele decide qual é o registrador de destino no terceiro estágio. E esse valor, se é o RT ou é o RD,
vai caminhando até chegar no quinto estágio, que é onde ele efetivamente vai escrever no banco, né? Então, a diferença principal aqui para aquele modelo do monociclo é que, como eu tenho várias instruções ao mesmo tempo, você tem que manter as informações de cada instrução junto com elas o tempo todo, né? Porém, o significado dos sinais são os mesmos desses daqui, certo? Mesmo que a gente já tinha visto no início do capítulo 4, antes da prova. Bom, então como é que é determinado o valor desses sinais de controle? O que você vai ter é que você tem a unidade de controle, assim como tinha também no monociclo, e ela vai ficar localizada aqui no segundo estágio, que é o estágio onde ela pega o opcode, né? Ela pega aqueles bits que vêm da instrução, certo? Que ela recebe aqui, né, o opcode como entrada. Aí ela decide quais são os valores dos sinais de controle baseado nesse opcode, da mesma maneira que a gente comentou também no monociclo. E aí ela seta os valores de todos aqueles sinais de controle para essa instrução que está agora no segundo estágio. Certo? Então aqui é o estágio ID. Certo? Então, se aqui nesse estágio ele faz lá, analisa o opcode e ele descobre que tem um load, ele vem aqui e seta cada um desses valores de sinais de controle de acordo com o que se espera que esses sinais aqui tenha para fazer um load, né? Então, essas linhas desse slide aqui, cada linha azul dessa que sai da unidade de controle é um sinal desse que a gente viu aqui, tá? Então, por exemplo, quais seriam os sinais que você teria aqui sendo passados para o write back, né? Ele está dividindo esse registrador ID X em pedacinhos lá em cima para ilustrar para você que você vai ter um grupo de sinais que vai ser usado só no write back, um grupo de sinais que vai ser usado só no main, um grupo de sinais que vai ser usado no EX. Certo? Então aqui é o EX, aqui é o main e aqui é o write back. Então, você vê que, por exemplo, no write back você precisa do main to reg. Então ele vai estar lá no grupo lá de cima. No EX você precisa do LUAP, você precisa do LU source, você precisa do reg dest. Todos esses estariam aqui, nesse grupo que ele está ilustrando aqui. Certo? Então a ideia que ele quer te passar é o seguinte, olha, eu produzo os sinais todos no segundo estágio e gravo eles no registrador de pipeline logo à frente do segundo estágio. Bom, aí eu chego no terceiro estágio, esses caras daqui, eles vão ser usados aqui. Quando a instrução passar para o quarto estágio, eles não precisam propagar, eles já foram usados. Então você vê que no registrador do quarto estágio não tem um pedaço aqui, que é o pedaço que ficou no X, foi usado no X. E assim por diante. Então o que ele está te ilustrando é todo o controle produzido ali no segundo estágio e sendo propagado até o ponto onde ele é necessário, né? Então você tem um grupo de sinais para o EX, um grupo de sinais para o main e um grupo de sinais para o write back. Então, você colocando isso naquela figura inicial, aí já aparece um monte de linhas azuis aí, que são as linhas dos sinais de controle conectado na unidade de controle e no registrador de pipeline, certo? Então, a unidade de controle está aqui, certo? Ela produz 3 conjuntos de sinais que são para cada um dos 3 estágios da frente. Além disso, você
você tem um sinal, que na verdade é o read-write, ele é conectado no banco de registradores, que está aqui, certo? No segundo estágio. Mas você repara que esse sinal não é tirado da unidade de controle, ele é tirado daqui da frente. Tá? Por quê? Porque quem está escrevendo no banco é a instrução que está no write-back, não é a instrução que está no ID. A instrução que está no ID lê do banco. Certo? Ela não escreve. Então, o controle de escrita por exemplo, se você está executando um load, o load, ele vai escrever o registrador de destino quando ele chegar aqui. Então, o comando de escrita é esse que está aqui no quinto estágio, que é relativo ao load. Aqui, no segundo estágio, vai estar outra instrução. Pode ser um store, por exemplo. E o store não escreve no banco. Certo? Então, você repara que o conjunto de sinais que é usado para o EX, eles estão aqui, ó, nessas linhas aqui, conectados às suas respectivas unidades aqui. Certo? Então, quais são os sinais do EX? O LU-source, o LU-AP e o regdest. Quais são os sinais que você precisa no main? Tá? É o main write, o main read e o branch. Certo? E no write back é o reg write e o main to reg. Tudo bem? Entenderam a ideia? Produzo tudo de uma vez, vou propagando e usando no estágio adequado. Então, a unidade de controle recebe o opcode quando a instrução passa pelo ID, que é onde vai fazer a decodificação. Nesse ponto, ela seta todos os sinais aqui que vão ser gravados no registrador pipeline da frente e vão ser usados conforme a instrução caminha no pipeline. Então, se eu tiver um load aqui no quinto estágio, os sinais dele estão aqui nesse registrador. Se aqui eu tiver no quarto estágio, sei lá, um add, os sinais de controle do add estão aqui, nesse registrador. Certo? Aqui, no terceiro estágio, eu posso ter um sub, sei lá. E aí os sinais do sub estão aqui. Os sinais do store estão sendo produzidos agora, ele está no segundo estágio. Né? Eles não estão em lugar nenhum ainda. E aqui pode estar entrando uma outra instrução, sei lá, um back, que na verdade o DataPath ainda não sabe que é um back. Né? Ela está sendo só por lida da memória no primeiro estágio. Então não tem nada, não tem sinal de controle ainda. Os sinais são setados no final do segundo estágio. Muito bem. Mas aí a gente volta ao nosso tema de que a gente tenha, então, as dependências entre instruções. Né? Então, aqui ele mostra dependências entre instruções que são aritméticas aqui, né? Então, se você analisar o código aqui, você vai perceber várias instruções usando o registrador 2, que ele já até destacou aqui, né? E o registrador 2 está sendo produzido aqui. Então, ele está sendo usado aqui e assim por diante. E alguns desses usos são dependências que você não pode esperar até o sub chegar no final e gravar no banco o resultado dele para usar o valor que ele produziu. São daquele tipo que a gente vai ter que resolver usando o forwarding que a gente discutiu na aula passada. Né? Então, ao invés de eu esperar
o valor do sub, o resultado do sub ser escrito no banco, eu uso o resultado enquanto ele está trafegando no data path, para eu não ter que inserir bolhas no pipeline. Bom, agora, como é que eu detecto isso? Como é que o meu pipeline faz isso? Né? O que eu tenho que acrescentar lá dentro? O que eu quero que aconteça é isso aqui. Se eu não fizer nada, o meu end teria que esperar o sub chegar no 5º estágio para pegar o resultado. Isso não é bom. Atrasa muito a execução. O OR também teria que esperar o sub chegar no 5º estágio para pegar o valor correto. Então, o que eu quero é fazer o adiantamento disso, fazer o forward. Então, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter um mecanismo para detectar quando eu preciso fazer forward e quando eu uso o valor que está no banco. Né? O valor que foi lido no estágio de ID. Então, uma coisa que tem que ficar claro para vocês é o seguinte. Onde que é lido o valor dos operandos dos registradores fontes? Certo? Ele é sempre lido do banco aqui, no 2º estágio. Tá certo? Sempre lido no 2º estágio. O que é o forward? O forwarding eu chego na hora de usar o valor e identifico que o valor que eu li do banco não é o valor que eu preciso. O valor que eu preciso está em outro lugar. Porque ele ainda não foi gravado no banco. Então eu li um valor antigo. Um valor errado. E aí eu pego o valor de outro lugar. Não é que eu vou deixar de ler o banco. A instrução sempre vai ler o banco quando ela passar pelo 2º estágio. Quando ela chegar no 3º, na hora de usar o valor, é que ela vai perceber que não é aquele valor que ela tem que usar por causa dessa detecção que você vai fazer aqui. Tá? Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso carregar com a instrução os registradores que ela usa. Eu não posso ler no 2º estágio e guardar só os valores lidos. Eu tenho que guardar quais foram os registradores lidos. Tá? Então, vai acrescentar coisas para eu passar no pipeline. Então, lá, eu tinha um add que usa o R5. Anteriormente, eu podia ler o R5 no 2º estágio. Suponha que ele tem o valor 50. Eu gravava só o 50 no registrador de pipeline e depois ia usando. Agora não vai ser suficiente. Eu vou ter que passar os 5 junto. Para saber que o 50 foi lido do 5. Na hora de usar. Para eu conseguir fazer esse teste que está aqui no slide. Então, como é que ele está... qual a notação que ele está usando aqui? Isso aqui significa o valor do campo RS da instrução que está gravado no registrador de pipeline ID é X. Certo? Então, o registrador de pipeline ID é X é esse aqui. Então, é o valor do campo RS da instrução que está no 3º estágio. Bom, então os operandos, os números dos registradores, que a instrução que está no 3º estágio usa, são esses 2 campos aqui do registrador de pipeline. Né? Então, basicamente, ele está levando com ele o valor do RS e do RT. Tá, então, como é que ele vai fazer o teste? Ele tem que saber se esses operandos foram mexidos pelas instruções que vieram antes dele, imediatamente antes dele, e ainda não terminaram, e ainda não gravaram o valor. Isto é, quando ele leu no ciclo anterior
esses dois registradores, pode ter duas instruções, que são as duas imediatamente à frente dele, que escrevem nesses registradores, só que elas ainda não tinham escrito no banco. Logo, ele leu o valor errado. Certo? Então, ele está no estágio EX. Ele está aqui. Certo? Então, o sub, no caso aqui, eu falei que um exemplo seria, tem um sub no terceiro estágio. O sub pode usar um registrador que o ed escreve. E o ed ainda não pôs no banco o valor, então isso é um problema. O sub pode usar um registrador que o load escreve. Só que o sub já leu no ciclo anterior, então o load também ainda não tinha escrito quando ele leu. Então também estaria o valor errado. Então ele tem que olhar para frente no pipeline, no DataPath, para ver se os registradores que ele usa são os mesmos que as instruções que estavam à frente dele escreviam. Se for, ele tem um problema. Então, quem checa é quem vai fazer a conta, para ver se está fazendo a conta com os valores certos. E os testes são esses 4 testes que estão aqui. Então, você tem 2 testes, por quê? Para cada estágio à sua frente. Por quê? Porque eu preciso testar tanto RS quanto RT, que são 2 operandos fontes que eu uso. Então, eu testo para RS e testo para RT. Então, eu vejo se o meu campo RS, porque ó, eu estou no estágio X. Se o meu campo RS ou o meu campo RT é igual ao campo de destino, certo? Ao registrador de destino de quem está no estágio imediatamente à minha frente, que é o estágio main. E também verifico se os meus campos RS e RT são iguais a quem está 2 na minha frente, né? No último estágio do pipeline. Então, seria o caso naquele exemplo do sub, que está no EX, checando contra o ed que está no main, ou o load que está no write back. Então, são 4 testes, 2 para testar a instrução que está no main e 2 para testar a instrução que está no write back. Se alguma dessas perguntas, algum desses testes der positivo, você leu um valor errado. Você tem que usar um valor vindo de outro lugar e não aquele que você leu do banco. Porém, não é só isso. Por quê? Só faz sentido você fazer esse teste também se a instrução que está na tua frente é uma instrução que efetivamente escreve em registrador, né? Você pode pegar aquele pedacinho que corresponde ao registrador RD de uma instrução qualquer lá, mas se essa instrução não é uma instrução que escreve, aquele pedaço é irrelevante, aquilo não é um conflito. Tá? Então, você também tem que olhar se esses sinais estão ligados. Porque se não são instruções que escrevem em registrador, não tem perigo. Elas não vão alterar o registrador que você está usando. Então você leu o valor certo. E tem mais um detalhe. O RD não pode ser 0. Né? Porque
Se o RD for 0, no fundo não vai acontecer nada. Lembre-se que o hardware deixa o registrador 0 sempre 0. Ele ignora escritas no registrador 0. Tá? Então, se na tua frente tem uma instrução que foi escrita com RD igual a 0, você usa o R0, isso não é problema. Aquele RD não vai ser escrito. Certo? Então, são essas 4 situações, dado que você tenha escrita no banco ligada e não seja escrita em R0. Bom. Mas isso é então só considerando o caso que ele coloca o RD0, mas se todas as instruções que o RD igual a 0 não vão fazer nada. Não vão escrever nada. É o caso que o programador errou. Às vezes pode ser, por exemplo, instrução de NOP, fica tudo zerado. Né? Por exemplo, fazer nada você fazer nada significa não grave nada. Então, inserir uma bolha no pipeline, por exemplo, é desligar o reg-write, desligar alguma coisa assim. O resto dos campos não faz diferença. Pode estar passando qualquer coisa. Então, agora como é que fica isso no DataPath? Como é que acrescenta lá no circuito? Né? Acrescenta complexidade na hora de você escolher o operando fonte. É isso que muda. Porque antes eu tinha os operandos vindo direto do banco de registradores, que são esses 2 caras aqui. Eles são gravados no registrador de pipeline e no próximo ciclo eu usava diretamente eles. Agora não é assim. Eu tenho várias opções de lugares para pegar os operandos fontes da LU. Né? Então, eu tenho esse cara e esse cara, que são os que são lidos do banco, foram gravados no registrador pipeline e eu leio no ciclo seguinte. Mas agora eu também tenho esse cara aqui, que vem do 5º estágio. E eu tenho esse cara aqui, que eu estou pondo em verde, que vem do 4º estágio. Certo? Isto é, se eu tive lá aquele conflito dando positivo, isto é, o registrador de escrita da instrução que está no 4º estágio é igual ao meu operando fonte, né, ou RS ou RT, então o dado que eu vou pegar é esse que vem pela linha verde, que é o dado que está no 4º estágio, e não o dado amarelo, que foi o que eu li do banco. Se eu dei o conflito positivo com a instrução que está no 5º estágio, eu vou pegar o da linha laranja e não o da linha amarela. Se não deu conflito nenhum, eu pego o do banco, que é a linha amarela. Certo? Então, eu tenho um MUX e tenho que ter alguém que vai setar o MUX para escolher qual é o valor que passa. Então, eu tenho uma unidadezinha de controle especial para forward, tá? Que está desenhada aqui embaixo. Essa unidade, o que entra nela? Entra os campos RS e RT das instruções envolvidas. E o que ela faz? Ela faz esses testes aqui. Ela testa esses campos RS e RT contra os RDs e decide o que ela põe nessas linhas aqui para os 2 MUX. Nessas 2 linhas que eu pintei em azul. E aí ela determina de onde vem cada operando que a LU usa. Esses registers que estão passando são o conteúdo do registrador.
Não, o número dos registradores. O conteúdo também está passando, mas agora você tem que incluir o número dos registradores, que é o que está escrito aqui, ó. Então, id.x.register.rs é o número do registrador RS que você usou, para você poder, para for unit, poder comparar com o número do RD, que é a instrução que veio antes de você usou. Se os dois forem iguais, ela vai ligar o MUX para pegar o resultado do estágio à frente e não do banco. O que entra... Não, o que está entrando no MUX... O que está entrando no MUX são os valores. O que está entrando na forwarding unit, na unidade de controle, é o número dos registradores. Certo? Então, as linhas amarela, laranja e verde são os valores que iriam ou que foram lidos para os registradores. Certo? E as linhas que entram na unidade que eu pintei em azul é que são os números dos registradores, os endereços dos registradores para ele poder checar se foram os mesmos. Então, notem que essa unidade aqui fica no terceiro estágio. A unidade de forwarding fica no terceiro estágio, que é onde ele precisa decidir quais os operandos da LU. A outra unidade de controle, que setou aqueles outros registradores todos que são usados e que não tem nada a ver com forwarding, né, são para situações normais, ela estava aqui, né, no segundo estágio. Então, notem, isso aqui seria obrigatório para eu conseguir fazer o pipeline funcionar? Não. Aquele modelo anterior já funcionava. O problema é que você ia ter o quê? Muitas bolhas. Porque essa situação de você ter um código com esse tipo de coisa aqui é bastante comum. Vocês reaproveitam registradores, o compilador reaproveita os registradores, vai acontecer bastante. Então, se você não fizesse nada, isso aqui ia acabar incluindo um monte de bolha no pipeline e você ia ter o desempenho indo lá para baixo, porque desempenho de pipeline vem por manter ele cheio, vem por throughput. Certo? Então, o forwarding, né, o propósito de você fazer todos esses testes aqui, de você incluir todos esses novos caminhos no data path, é manter ele cheio. É você não parar as instruções, deixarem elas pegar os dados antes de serem escritos para que elas não parem. Né? A solução sem isso aqui seria parar a instrução que está no X, esperar as outras duas terminarem e aí deixar ela continuar. Certo? Se o conflito fosse com quem está no quinto estágio, separaria um ciclo. Se o conflito fosse com quem está no quarto estágio, separaria 2 ciclos. É isso que você não quer pagar. Você não quer pagar esse preço de deixar a instrução parada. E note que esse custo pode ser muito alto. Porque à primeira vista pode dar a impressão que a gente está fazendo tudo isso aqui pensando em ganhar 1 ou 2 ciclos, mas não é por aí, certo? Isso aqui podia estar dentro de um laço que roda milhões de vezes. Aí seria 2 ciclos por iteração, sei lá, coisas do tipo, ou mais. Então, isso aqui pode ter um impacto grande realmente no desempenho. Oi. Como é que seria bom? Não, teria que ter. O que eu falei é se você não tivesse os caminhos para trazer os vários operandos. Tá? Quando eu quis dizer as linhas de dados, o teste tem que ter de algum jeito. Certo? A menos que o teste fosse no compilador e ele já colocasse NOPs, que existe uma instrução no processador chamada NOP.
que é no operation, não faz nada. Então, o compilador pode escrever NOP no meio do assembly. Ele poderia fazer isso, mas aí se você não tivesse nada, né? Então, resumindo, o que a gente tem é isso aqui, ó. Se você tiver dependência com quem está no estágio EX, você vai fazer esse teste, você vai entrar numa dessas dois ifs, certo? Ou nos dois, e vai setar o sinal de controle para 1, 0, que é o sinal de controle do MUX, né? Você tem 2 bits porque você tem 3 portas no MUX agora, certo? E se você tiver no conflito no main, os sinais vão ser 0 e 1. Então ele está te dizendo exatamente o que eu pintei de laranja e verde aqui, né? Qual porta do MUX você vai usar, dependendo de onde é o conflito. Entenderam a ideia desses testes, então? E como isso resolve ali no data path de onde você pega o seu operando fonte? Né? Então, isso determina esses sinais de controle que eu acabei de pintar aqui, e esses são os sinais de controle que são as linhas azuis desse desenho que levam a decisão de onde vêm os operandos. Tá? Muito bem. Então, esse caso está resolvido através do for. Então, para esse tipo de caso aqui, eu não vou ter atraso, que era o caso que a gente já tinha discutido antes também, sem ver o circuito. Agora a gente tem que pensar em alguns casos de contorno aí, vamos dizer assim, alguns casos aqueles que você esquece de pensar quando está resolvendo as coisas. Né? Resolve o caso geral, mas não resolve os casos de contorno. Então, essa sequência aqui, o que ela tem de especial, de diferente daquela anterior? O que essa sequência tem de especial, de diferente? Ou de novo? Que não acontecia no exemplo anterior. Não entendi. Sobrescrita. E o que isso te atrapalha? Ou se atrapalha? Ou não? Certo, então vejam só. Esse cara aqui, qual é o valor que eu quero? É o do primeiro ou do segundo edge? Do segundo edge. Então a dependência que eu tenho é essa aqui, certo? Tá. Então agora pensa no pipeline. Esse cara vai estar no terceiro estágio. Esse cara vai estar no quarto estágio, então, e esse aqui no quinto estágio, certo? Aí eu vou fazer aqueles ifs. Quais ifs vão dar verdadeiro? Qual if vai dar verdadeiro? Isto é, desses 4 aqui. Você consegue me dizer onde vai entrar nos ifs? Onde que a condição do if vai dar verdadeira?
Ó, que registrador é esse que a gente está em questão aqui? Isso aqui é o quê? RS, certo? Então, quais são os ifs que testam RS? Esse e esse. Certo? Qual dos dois vai dar positivo? Qual dos dois vai entrar? Nenhuma ideia? E aí, vocês realmente entenderam os ifs? Ó, reg write. Primeira coisa que ele olha é o controle reg write. Isso está setado para 1. Quem está no quarto estágio é um add. O add escreve no banco, então tá. Quem está no quinto estágio é um add. Logo, também está. Então, tanto um quanto o outro reg write vai ser 1. Registrador de destino da instrução que está no quarto e no quinto são diferentes de 0? Sim, é 1. Então, isso também vai dar certo. E agora a comparação entre RD e RS para o estágio EX. Isto é, a instrução que está no EX tem um RS igual ao RD, que é a instrução que está no main? Sim, certo? É exatamente essa dependência que a gente pintou de vermelho aqui, com bolinha vermelha. A instrução que está no EX, que é o terceiro, tem o RS igual ao RD daquela que está no quarto. Ótimo. Então, esse if passa. É esse que vai dar verdadeiro. É isso? Então, qual é o problema? Deu certo, não deu? O que está estranho? O que está estranho é que esse vai responder sim também. Porque a instrução que está no write back também tem o RD igual ao seu RS. Que seria isso aqui. Esse aqui também é igual a esse aqui. Opa! Qual que eu quero? Qual é o certo? O vermelho, né? Que a gente já falou. Eu quero aquele que está imediatamente à minha frente. Bom, esses ifs não comportam isso. Então tem mais um caso a você cuidar. Se mais de um if der positivo, para o RS ou para o RT, né? Para o mesmo registrador, mais de um if der positivo, qual que você tem que pegar? O mais próximo. Né? Porque você pode ter o caso de duas dependências. Tá certo? Então, no caso de eu ter duas dependências, a que me importa é a mais recente. Eu quero o valor mais recente do registrador. Então, você só pega o valor que está no write back se não deu certo aquele que está no main. Né? Eu só pego do quinto estágio se não deu certo aquele que está no quarto estágio. Então você tem que revisar esses ifs do main e incluir essa parte aqui, ó. Not, se não deu certo do terceiro estágio, aí eu pego o outro.
Tá? Senão você vai acabar setando dois ifs como positivo. Você tem que escolher operando vindo de um lugar. Legal. Então o seu DataPath, agora ele abstraiu os sinais de controle, aqueles básicos que vêm lá do monociclo, que a gente já tinha visto, e deixou só em destaque aqui as coisas que usa o for. Né? Então, você está passando o valor dos registradores para entrar no forwarding, você está passando até aqui para entrar no forwarding, e você vai ter esses sinais de controle sendo setados ou não pelo for. Né? Mas os outros sinais de controle estão passando aqui em cima, mas não estão conectados com as unidades para deixar o desenho menos denso. Tudo bem? Alguém não entende alguma coisa que está nesse diagrama? Alguém entende alguma coisa que está nesse diagrama? Tá bom. Resolvi todos os problemas? Vocês lembram das dependências que a gente discutiu uma aula atrás? O Ford resolvia tudo? Não? O que o Ford não resolvia? Não escutei. Diga, com vontade. É da memória e do Brainstorm, foi isso que você falou? É, mais ou menos por aí. Tem uma dependência de dados que o Ford não resolvia por completo. Lembra disso? Que era esse caso aqui, ó. O problema aqui é que eu tenho um load produzindo valor e eu tenho alguém usando o valor logo em seguida. Bom, mas o Ford resolve esse problema de uma instrução produzir e a outra consumir logo em seguida. Não todos. Por quê? Qual que era o ponto crítico do load? O load não produz o valor no estágio EX. O load produz o valor no estágio main, que é mais para frente. Por quê? Porque o load, o valor que você quer, é o valor que ele leu da memória. Quando aqui tem uma instrução aritmética, o valor, o resultado da instrução é feito no terceiro estágio, que é a conta da LU. O resultado do load só aparece no final do quarto estágio, e não do terceiro. Tem um ciclo a mais aí, até o valor aparecer no DataPath, que é o que ele está representando com essa parte circulada em vermelho. O load só vai ter o valor aqui, e você precisa usar ele aqui. Bom, você tem uma dependência para algo que está no futuro. No ciclo 4 eu preciso de algo que vai estar pronto no ciclo 5. Isso não dá para resolver com forward. Não existe forward do futuro. Certo? O forward funciona no caso que você está pegando coisas que estão prontas já. Né? Em algum ponto do DataPath que foi já computado. Mas o caso do load você não resolve para a instrução imediatamente depois dele. Se a gente estivesse analisando o OR, aí sim o for resolve, porque eu poderia pegar daqui. Certo? E aí a dependência está no sentido correto. Para o OR, é essa que ele pintou em azul aqui, ó. Porque o load leu no quarto estágio e gravou no registrador de pipeline da frente dele. Então aquele valor está lá. Certo? Só que
isso daqui eu não posso fazer. Certo? Então lembre-se, num diagrama desse aqui, quando você quiser desenhar o Ford, se a reta ficar com inclinação positiva, é porque não dá certo. Você está pegando algo que vem do futuro. Bom, então aqui o Ford não é suficiente, né? E aí a gente viu que você precisa fazer o stall, tá? Você precisa incluir um ciclo aí para que a coisa se alinhe. Bom, como é que você detecta esse problema do load, então? Você vai fazer a coisa igual ao do for. Vai testar os campos que você está usando. Tá? Você vai testar os valores dos registradores, seus registradores fonte, contra o registrador destino do load. Detalhe, qual é o registrador destino do load? RT, certo? Por isso que aqui aparece RT, ó. Tá? Bom, então quando é que eu vou ter o problema? Quando eu tiver um load, certo? Como é que eu identifico que eu tenho um load? Olhando os sinais de controle, como é que facilmente eu identifico que aquilo é um load? É só olhar esse sinal aqui, ó. Main read. É a única instrução que lê da memória. A única instrução que tem esse sinal ligado é o load. Então, se for um load e o registrador de destino do load for igual ao registrador de destino da instrução que eu estou vendo agora, eu vou ter um problema lá na frente. Certo? Então, se isso for verdadeiro, eu tenho que inserir uma bolha no meu pipeline. Certo? Como é que eu insiro essa bolha? Já comentei com vocês, é só você forçar os sinais de controle para 0 que você vai desligar tudo que é escrita, memória, leitura, memória, escrita em banco, vai desligar tudo. Isso quer dizer que você não muda o estado da máquina. Qualquer coisa que esteja passando lá não vai gravar resultado nenhum, ela não muda o estado da máquina. Então é a mesma coisa que não ter feito nada. Certo? Então, o que você vai estar fazendo? No operation, que ele diz, que ele chama aqui no livro, que é o que eu chamei de NOP já, né? Inclusive, você tem que conseguir não atualizar o valor do PC, né? O programa não pode andar. Ele tem que ficar ali, porque aquela instrução que precisava executar não tem o dado dela ainda, ela não pode executar, ela não vai andar no pipeline, então não pode entrar ninguém novo. Né? Então você, inclusive, tem que desativar o incremento do PC. Né? Você pondo esse stall de um ciclo, o que vai acontecer? Esse end se torna NOP, certo? Então ele, no fundo, isso aqui vira tudo bolha, né? E no ciclo seguinte você deixa o end andar. Por quê? Porque aí o terceiro estágio dele vai estar alinhado de uma maneira que ele pode pegar o resultado do load pelo for. E a partir daí tudo continua normalmente. Então um ciclo é o que você precisava para conseguir resolver o problema da dependência usando o for que você já tem no DataPath.
Certo? Então, inserir a bolha é basicamente não deixar nada caminhar, né? Você apaga os sinais de controle de quem está no terceiro estágio e não deixa incrementar. Então, quem estava no segundo estágio fica no segundo estágio, quem estava no primeiro estágio fica no primeiro estágio e o terceiro fica também. Deixa passar uma bolha para frente e repete a instrução para fazer agora com o valor certo. Né? Então, você desliga os sinais de escrita quando ela não conseguia pegar o valor certo e depois executa ela de novo no momento que ela consegue pegar o valor correto. Certo? Então, por exemplo, esse end vai virar NOP. Então, o end vai ficar parado no estágio ID. Né? Ele fez o ID na linha de cima, mas ele vai fazer o ID de novo. E o OR vai ficar parado no IF, né? Que já tinha duas instruções depois do load dentro do pipeline. Porque quando que ele identifica o problema do load com o end? Ele não consegue identificar o problema do load com o end até o end chegar no segundo estágio, que é onde ele lê os campos do end, que é onde ele sabe onde está o RS, qual é o RS do end, qual é o RT do end. Então, se você pegar o teste aqui, você vê que é nesse ponto aqui. Quando você está no segundo estágio, você compara com o load que está no terceiro estágio. Logo, tem outra instrução no primeiro estágio, que vai ficar parado também. Então, no caso desse exemplo, é o OR. Bom, isso gera mais uma caixinha no nosso desenho. Certo? Que é essa caixinha agora que também fica no segundo estágio, que fica monitorando se a instrução é um load e se os campos da tua instrução que estão no segundo estágio são iguais ao campo de escrita do load que agora está no terceiro estágio. Se for, ela tem um sinal aqui para desativar a escrita do PC, que é um sinal que a gente não tinha também. Certo? Desativa a escrita no PC e desativa a atualização desse registrador de pipeline aqui, para que a instrução que estava lá continue. Né? O efeito do stall. Então, vejam só. Quantas unidades de controle a gente tem? Quantas unidades funcionais aqui que realizam controle a gente tem? Essa que eu acabei de pintar, que é a nova, né? Essa que cuida do hazard do load. Tem a unidade principal, similar àquela que tinha no monociclo lá, que seta todos os sinais todos os sinais de operação das unidades funcionais. Notem que agora, até o diagrama anterior que eu mostrei, essa unidade de controle aqui escrevia direto no registrador de pipeline. Agora tem um MUX com 0 aqui, porque é o jeito de inserir a bolha, né? Você não grava os sinais, você grava tudo 0. Que é determinado pela unidade que monitora o load. Tem a unidade Ford e ele escondeu aquela que fica aqui ainda, né? Que é a do LU, o LU Control. Certo? Tá ficando divertido, tá? Beleza. Qual é o problema com o stall, então? Eu já falei várias vezes para vocês. O stall reduz desempenho. Certo? O stall atrapalha a vazão do pipeline.
Eu não quero stall. Porém, eu quero menos ainda um programa errado. Então, quando não tem jeito, você tem que incluí-los para que você garanta o resultado correto. Então, você colocou o for, complicou ali seu datapath, fez o que podia para evitar todos os casos de stalls que você conseguir. Mas, nesse caso do load aqui, dado o ponto onde fica a memória e o ponto onde você precisa do dado, não tem como fazer no hardware algo que elimine todas as bolhas. Se não tivesse isso, você ia pagar mais, certo? Porque a distância ia ser de 2 bolhas. Então, se não tivesse for, o problema do load seria pior ainda, seria 2 bolhas. Com o for, ele vira 1 bolha. Bom, já comentamos também, mostramos um exemplo na aula passada, que o compilador pode mexer na ordem das instruções para que esses stalls não apareçam, certo? Então, só para relembrar, é desse exemplo aqui que eu estou falando, onde a gente apresentou esse problema do load, né, inserindo bolhas, mostrou um código aqui à esquerda que você, então, por causa das bolhas, gastaria 13 ciclos. Você reordenando o código, você economiza as 2 bolhas e gasta 11 ciclos. Então, é disso que ele está falando. Nesse ponto aqui. Né? Mas isso aí não é solução de hardware, é solução de software. É solução que o compilador pode fazer para ajudar aí o desempenho. Porém, o compilador só faz isso se ele tiver conhecimento da estrutura interna do processador para o qual ele está compilando. Então, nesse ponto, o compilador precisa saber para qual máquina ele está compilando e ter detalhes ali de estrutura do pipeline da máquina que ele está compilando, para ele saber que se ele colocar o load seguido do end, como nesse exemplo aqui, vai ter um stall. Então, é uma complexidade que você leva lá para o compilador. Você tem que... O seu algoritmo de escolher as instruções ali, de escalonar as instruções, vai ter condições novas a tratar. Pronto, acabaram meus problemas? Já mostrei o que acontece no problema do load. Qual foi o outro problema que vocês mencionaram? Exatamente. Então, se você olhar esse pipeline aqui, não, ele abstraiu. Vamos pegar um desenho anterior. Esse também não. Esse aqui. Se você pegar esse desenho aqui, onde é que está a decisão do branch? Onde acontece o salto do branch? Qual estágio? Qual estágio realmente acontece a decisão do salto? No main, no quarto estágio. Onde está o hardware envolvido nisso? Era esse end aqui, certo? Com o branch. E aqui o valor do PC sendo levado de volta. Tá? E escolhido se vai ser PC mais 4 ou se vai ser o
o resultado do cálculo do Brent, que foi feito aqui, no estágio anterior. Então, o Brent calcula o endereço no terceiro estágio, mas ele só resolve o salto nesse end aqui, que está no quarto estágio. Certo? Então, a gente já comentou o que isso traz, né? E esse diagrama multiciclo aqui ilustra isso. Se eu tenho um back, então, um Brent, aqui, e eu só vou ter certeza se ele salta ou não quando ele chegar aqui, isso quer dizer que eu já coloquei outras 3 instruções no pipeline até chegar no ponto que eu decido se o back vai saltar ou não. O que acontece se ele saltar? Aqui ele está colocando uma sequência de código que começa no endereço, deixa eu desenhar, escrever maior aqui para ficar mais fácil. O back está no endereço 40. Então aqui eu tenho 44, 48, 52. E esse cara aqui é o endereço 72. O que ele está exemplificando para você aqui? Que o back estava no endereço 40. Passou um ciclo, eu pego o PC mais 4. Passou outro ciclo, eu pego o PC mais 4. E passou outro ciclo, eu pego o PC mais 4. Quando chegou no quarto ciclo, eu descobri que eu tinha que saltar. Logo, eu nunca devia ter feito os PC mais 4. O que eu tinha que ir era para o alvo do Brent, que é o 72. Certo? Então, eu coloquei 3 instruções. No fundo, a sequência que eu quero executar seria essa aqui. Mas como eu não sei, eu não consigo saber se eu vou saltar ou não antes de chegar no quarto estágio, eu fui pondo as instruções seguintes, só que não era isso que eu tinha que fazer. Bom, logo eu vou ter que jogar essas instruções fora. Eu coloquei essas 3 instruções no pipeline de forma inútil. Certo? Então é isso que ele chama de flush. Você apaga elas, bota os sinais de controle dela para 0, significa que elas não vão fazer nada, isto é, elas viram 3 bolhas. Certo? Então vejo que é um problema pior do que o do load. O do load põe uma bolha, esse aqui vai pôr 3. Então, essa história de você deixar o resultado do Brent no estágio main não é uma boa ideia. Certo? Então, o que ele vai fazer? A solução que ele vai dar é tentar mover essa coisa mais cedo no pipeline. Quanto mais fundo tiver a decisão do Brent, pior para você. Mais instruções entraram sem você ter certeza se ela tem que ser executada ou não. Então, o que ele vai conseguir fazer aqui nesse pipeline é trazer esse resultado para o ID, para o segundo estágio. Que é o mais cedo que ele consegue fazer, porque no estágio 1 ele nem sabe que é um Brent ainda. Como é que ele vai saber o resultado? Né? No estágio 1 você está lendo a instrução da memória, você nem tem a instrução ainda na mão para analisar. Certo? Então, no ID, o que ele vai fazer? Ele vai descobrir que é um Brent e já resolver o Brent. E o que isso envolve? Calcular o endereço-alvo e fazer a comparação. Né? O Brent salta, é condicional, ele salta se 2 registradores forem iguais. Então você tem que ler os registradores, comparar os registradores, calcular o endereço-alvo, descobrir que é um Brent, né? Ler os registradores, tudo isso no segundo estágio. Tá? Lógico que com o hardware que ele pôs ali até agora não dá para fazer isso. Você não tem esse hardware no segundo estágio para fazer tudo isso.
Então aqui vai naquela linha, eu não quero deixar a coisa o mais simples possível. Sim, mas você tem que ter o balanceamento, né? Ficar pagando 3 bolhas toda hora não é muito ruim. Então aqui ele vai complicar um pouco o segundo estágio para não ter essa penalidade de pagar 3 bolhas toda hora. Então esse aqui é o código que está no slide anterior, né? Então notem o que aconteceu aqui. Notem o segundo estágio. Notem que você não tem mais aquele sinal branch aparecendo aqui, né? Com aquele end aqui, aquilo assumiu. Tá? Você não precisa mais daquilo. Por quê? O que ele está fazendo aqui, ó? Tentar pintar. Em que campo da instrução fica o offset que o branch usa? Qual é o campo? Que formato é o branch? Formato I. Onde é que está no formato I o campo que é o offset? Tinha uma questão na prova que era como o branch calcula o seu alvo. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Era dado, certo? Esse ponto. Super simples. Como é que o branch calcula o alvo dele? PC mais 4 mais o imediato multiplicado por 4. Onde está o imediato? Nos últimos 16 bits da instrução. É esse campo que passa aqui, ó. Que ele estende para 32 bits para poder fazer a conta. Shift de 2, multiplica por 4 e vai entrar nesse somador com PC mais 4. Então, isso aqui é o alvo do branch. Essa linha que eu estou pintando de amarelo aqui. Que vai entrar nesse mux aqui atrás. Isso aqui é o alvo do back. E essa linha aqui é o PC mais 4. Certo? Então o que vai acontecer? Eu ainda preciso resolver a comparação, né? Saber se eu vou pular ou não. Isso sai daqui, ó. Ele colocou um comparador na saída do banco de registradores. Então ele tem um comparador de igualdade entre os dois dados que são lidos ali do banco. Tá? Então, dependendo do resultado desse comparador que eu pintei em verde, ele coloca o alvo do branch ou o PC mais 4 no PC, no ciclo seguinte. E ele resolve tudo até o ciclo 2. Então, essa linha que está em amarelo, principalmente a parte de cima ali, é o hardware que não tinha no ciclo 2, no estágio 2, e que ele teve que puxar. Né? No slide anterior, se você olhar onde estava o somador que calculava o endereço do branch, onde é que estava? Aqui, ó, em amarelo no terceiro estágio. O shift de 2 está em amarelo no terceiro estágio aqui também. Isso foi tudo para trás.
Certo? Ficou tudo no segundo estágio. Colocou um comparador aqui que eu pintei em verde no segundo estágio também. E agora você consegue fazer a resolução do branch no estágio ID. O que eu ganho com isso? 2 ciclos por branch. Né? Do quarto para o segundo estágio. Então, o que acontece naquele exemplo que a gente viu antes? Eu vou resolver o branch no segundo estágio, vou descobrir que eu tinha colocado no primeiro estágio uma instrução que eu não devia, porque eu vou saltar. Então, essa instrução que está no primeiro estágio vira a bolha, e o branch segue para o terceiro estágio, e aqui atrás já vem a instrução correta, que era o load que eu queria. Então, agora eu vou ter apenas uma bolha. Né? Porque eu faço a resolução do branch no estágio ID, já tem alguém no estágio IF. Então, se o branch não for, se eu não pus a instrução certa, eu pago uma bolha. Certo? Dúvidas? E aí? Então tá bom. Oi. Nada. Ele já acabou no segundo estágio. Ele só passa para ele sair no final. Lembrando que nunca uma instrução sai no meio. Ela vai do início até o fim sempre. Então, tem várias instruções que em algum momento pode não estar fazendo nada. O bench, por exemplo, terceiro, quarto e quinto não vai fazer nada. O store no quinto não faz nada. O add no quarto não faz nada. Certo? Então, mas todas elas entram no 1 e saem no 5. Bom, e agora se eu misturar as coisas? Porque eu resolvi o problema lá do forwarding, quando é de dados, eu fiz o máximo que eu podia, certo? Com exceção do load, eu resolvi todos. Agora eu fiz o cálculo do branch. Legal. Resolvi um outro problema de bolhas. Mas e se o meu branch tiver dependência de dados com instruções que estão antes dele? Certo? Então ainda não está 100%. Certo? Tem mais alguns casos aí de contorno para pensar. Bom, aí você desenha aquele seu diagrama onde envolve o tempo. E você vê, olha, o meu branch usa aqui, ele lê como todas, né, ele lê os registradores no estágio ID. Se eu tiver dependência com instruções que vieram antes, mas estão com os valores prontos, tudo bem. Consigo resolver com forward. Certo? Agora, se eu botar um load na história, adivinha o que acontece? Não vai dar, né? Então, esse cara aqui vai precisar de uma bolha. Certo? Então, se eu estou num caso onde as dependências conseguem de novo ser resolvidas por forward, beleza, não tem problema. Se eu estou num caso onde não dá,
né? Porque eu teria que usar aqui, e no momento que eu vou usar aqui, o dado não está produzido ainda. Então, eu tenho que esperar. Aí eu dou o stall no branch, deixo ele lá no segundo estágio, parado, e aí no próximo ciclo eu pego via forward e continuo a execução. Agora, pode ser pior, né? Porque aqui tinha um edge ainda no meio do load e o branch. Aqui, o branch está logo depois do load. Só que o branch é no segundo load e é no quarto estágio que produz o valor. Aí eu caio no caso que tem duas bolhas. Certo? Porque a distância para que essa reta aqui fique, né, factível no tempo, agora é 2 ciclos. Então, o branch fica 2 ciclos parado, esperando o load ler da memória o registrador que ele precisa comparar. Né? Não tem como. O load só lê da memória no quarto estágio, o branch tenta se resolver no segundo estágio. Tem 2 estágios de distância. Certo? Então, nesse caso, você vai acabar inserindo 2 bolhas. Então, lembre-se, você tem o problema do branch, você minimizou trazendo a coisa para o segundo estágio. Beleza. Não resolveu tudo, que você ainda paga uma bolha se você errar. Só que se você tiver o branch com dependência de dados, para instruções anteriores, você ainda tem que analisar, porque pode ser que você pague mais. Certo? Isso aqui são bolhas por causa da dependência de dados, e não por causa do efeito do branch. Se o branch for tomado e você ainda errou a predição, você vai pagar mais uma pelo erro da predição. Tá? Então, esses 2 slides aqui são bolhas por dependência de dados. Não é aquela bolha pelo problema do control flow. Você ainda tem aquele problema se você pôs a instrução errada depois do branch. Então, lembre-se quando eu comecei a falar de pipeline. O grande problema do pipeline é manter ele cheio. Certo? E essa é a razão, né? Esse monte de casos de dependências que pode acontecer é a razão dessa dificuldade. Certo? Então, você põe um monte de coisas no hardware para tentar resolver, no hardware e no compilador, né, para tentar resolver o máximo que você puder. Mas você não vai conseguir resolver todos. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Bom, por causa desses problemas com branch, que uma coisa que eu já comentei para vocês se torna muito importante, que é a predição que você faz. Isto é, você tentar adivinhar se ele vai ser tomado ou não, para que você não pague aquele pênalti de errar a instrução seguinte do branch e inserir uma bolha. Tá certo? No nosso caso do MIPS, é uma bolha, porque a gente levou a resolução do branch para o estágio 2. Mas em máquinas complicadas, onde a resolução do branch vai ficar mais para frente, esse problema é ainda mais sério. Né? Porque você vai acabar inserindo mais do que uma bolha. Vai inserir várias bolhas por causa do problema do branch. Então, o que eles fazem? Eles incluem essa predição dinâmica de desvio. Certo? Basicamente é você olhar um branch e dizer, esse cara vai ser tomado.
ou esse cara não vai ser tomado, e já decide a instrução que você põe no estágio de fetch no ciclo seguinte. Se você acertou, ótimo, você não paga nada. Se você errou, você vai pagar a penalidade, que a gente já viu. Então, o que você pode ter? Você pode ter um buffer onde você tem... Buffer seria uma tabela, né? Onde você anota o resultado do branch. Né? Então, tem no endereço 40, tem uma instrução back. A última vez que eu passei por essa instrução, a última vez que eu passei pelo endereço 40, esse branch não foi tomado. Beleza. Na próxima vez que eu passar nela, eu vou chutar que ele não é tomado. Ou, se ele foi tomado, eu chuto que ele foi tomado. Então, isso é um jeito de fazer. Você olha a tabela e espera que o resultado seja o mesmo. Que a coisa se repita. E aí você faz o fetch correspondente ao que tem na tabela. E se você errou, você vai pagar o pênalti ali de fazer o flush. Né? A penalidade de fazer o flush. Então, isso é bom? Isso é ruim? Ele está te dando um caso aqui para analisar, certo? Você tem um laço dentro de outro. É isso que ele está ilustrando aqui. Então, na última iteração do laço mais interno, você vai chutar que ele vai ser tomado, mas ele não vai. Então você vai errar. Certo? E aí, ele sai desse laço. Mas ele fica anotado aqui que não foi tomado a última vez que passou. Aí você sai, pega o laço mais externo, começa outra iteração do laço mais externo e começa um novo laço interno, certo? E aí você vai errar de novo, porque aí vai ser tomado e você vai dizer que ele não foi tomado. Certo? Então, você vai ter esse problema cada vez que você sair do laço interno e retornar para ele por causa de iteração do laço externo. Você vai errar um monte de vezes. Num preditor desse, que ele fala de um bit, porque você só guarda se ele foi ou não tomado, certo? E você decide baseado nisso. Então, isso aqui não é... Bom, eu vou acertar várias vezes? Vou, dependendo do contador aí do laço interno. Você vai errar a primeira vez e vai acertar todas as outras iterações. Então, você vai acertar várias vezes do mesmo jeito, mas você vai errar essas duas vezes com certeza. Então, eles bolaram uma outra ideia, que é um preditor de 2 bits. Qual é a ideia aqui? Só muda o resultado predito, né, se você tiver 2 erros consecutivos. Se você errar uma vez, você não muda a sua tabela. Então, se você olhar esse caso aqui, quando você terminar o laço interno, você vem dizendo que ele vai ser tomado. Tomado, 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 vem acertando todas as iterações. Aí você erra uma vez, que é quando termina o laço interno. E sai, vai para o laço externo, entra de novo no laço. E aí quando chegar no branch, ele vai ser tomado, porque esse laço está começando. E você não vai errar, porque como você errou uma vez, você não muda a sua tabela. Então eles vão economizar esse erro usando esse preditor de 2 bits. Então isso aqui é uma máquina de estados te mostrando como é que são as transições aí entre os estados desse preditor. Né? Isso aqui pode ficar no hardware. Né? Isso aqui é o hardware que faz. Ele monitora os endereços que tem branch e faz isso. Certo? O preditor, ele leva em consideração só o back ou o back e o main? Não, todos os condicionais. Qualquer instrução de desvio. É que aqui eu estou falando sempre back, porque a gente fez um hardware que só implementa o back. Né? Que foi lá no início do capítulo 4, a gente definiu quais instruções a gente ia implementar. Mas o branch aqui, nesse caso, é um branch geral. Certo? Qualquer instrução que seja condicional, que ele não tenha como saber se vai saltar ou não.
Quer dizer, qualquer instrução de desvio, né, também pode ser, porque às vezes no início ele não sabe se vai saltar ou não, né? Porque depende dos dois registradores. Basicamente, pode ser igual, não igual, maior igual, menor igual. Aí depende da máquina, você pode ter um monte de testes diferentes e qualquer um deles, né? Então é 2 bits, né? Você tem 4 estados possíveis. Você tem você diz tomado, quer dizer, você continua, aí você vê, não tomei uma vez, continuo dizendo tomado. Se eu errar de novo, aí eu mudo a previsão para não tomado. Certo? Então eu só altero a tabela desse jeito. Bom, só que tem uma coisinha a mais, né? Porque você não tem só que decidir se ele vai ser tomado ou não, você tem que calcular o endereço. Certo? Então, você pode também ter um buffer para isso. Você tem, então, um buffer que não só diz se o Brent foi tomado e qual é o alvo dele. Então, você já vai... Porque se você tiver que calcular o endereço, você vai gastar um ciclo para fazer isso. Então, eu calculo na primeira vez, mas deixo isso anotado e já posso aproveitar isso também depois. Tá? Então, eu fico com uma cache aí de endereço-alvo. Apesar que a gente não viu em detalhes o que é uma cache ainda, né? Mas vocês têm uma ideia que a cache é uma memóriazinha ali, pequena, que você pode consultar. Então, você olha esse PC e vê se esse PC está nessa cache. Se ele for um branch, ele está nessa cache e já tem o endereço-alvo dele. Você já pode botar outra instrução atrás, logo em seguida. Certo? Vocês entenderam? O branch ele está calculando o endereço-alvo no segundo estágio. Então, como é que eu ponho no primeiro estágio essa instrução que eu estou chutando, se eu não tenho o endereço dela, caso eu esteja chutando que ele vai ser tomado? Né? Se eu não tiver o endereço-alvo, eu vou pôr a instrução seguinte do mesmo jeito. Eu não vou conseguir pôr a instrução do destino. Eu sempre vou estar pondo a instrução seguinte. Então, ele faz uma cache de endereço-alvo para ele conseguir pôr o alvo na hora que ele chutar que o branch vai ser tomado. Tudo bem? Ah, tudo isso é hardware que está incluído lá? É, exatamente. Só que agora ele não vai fazer um diagrama com tudo isso, tá? Isso aqui vai ficar só na exploração conceitual. Então, você pegar uma máquina estilo Intel, que é super escalar, execução fora de ordem, um monte de coisas, você imagina a complexidade que esse negócio chega, tá certo? O que a gente fez aqui foi um pipeline bem simples, com o mínimo de tratamento de dependências, aí, etc., para a gente conseguir executar esses nossos códigos do MIPS, mas ele é bem simples, comparado com um processador aí, vamos dizer assim, top de linha de uma arquitetura complexa. Tá? Vai ter não 5 estágios de pipeline, vai ter um monte. Né? E vai ter o hardware faz a leitura das instruções numa ordem e executa em outra, porque ele identifica que ele pode. Como assim ele identifica? Ele olha todas as instruções, troca os registradores que elas usam, executa na ordem que ele acha que bem entende, e no final ele garante que o resultado sai na mesma ordem que o programa original. Tudo em hardware. Tá? Tudo em hardware. Então, processador superescalar do estilo dos Intel AMD que vocês usam, eles têm tudo isso dentro. Para tentar extrair o máximo de desempenho que consegue.
certo? Podem despachar mais de uma instrução por vez, né? Porque aí eles têm unidades para fazer as coisas em paralelo. Então, além de você ter vários estágios de pipeline, cada um cuidando de uma instrução, cada estágio pode ter mais de uma instrução. Você pode estar fazendo execuções em paralelo. E aí vai, certo? Quando você começar a embutir máquinas paralelas na história, vai ficando ainda mais complicado. E não só para o hardware, né? Vai ficando cada vez mais complicado de fazer compilador para aquilo. Né? Então, superescalar, ele resolve quase todos os problemas no hardware, não sobra tanto para o compilador. Mas aí, se você for para outros tipos de arquitetura, pode ser que a extração de paralelismo fique a cargo do compilador e não do hardware. Ele sabe executar em paralelo, mas ele não sabe identificar que podia executar em paralelo. E ele deixa isso para o compilador deixar anotado quais pode executar em paralelo. Aí fica super divertido fazer o compilador. Certo? Porque não é nada fácil garantir que você pode executar as coisas em paralelo. Então, o superescalar, ele faz algumas coisas dessas no hardware e o compilador não se preocupa. Mas o VLW, ele vai fazer o contrário. Ele faz o hardware podendo executar um monte de coisa em paralelo, mas a detecção fica no software. Fica para o cara que faz o compilador. VLW é talvez o exemplo mais famoso de mercado seja o Itanium, né? Que acho que a Intel já está descontinuando, mas era um Intel que era VLW. Tem muito processador embarcado que tem alguma coisa de VLW também. Certo? Dúvidas? Então,